cara pode ser do PCC, do Comando Vermelho, um grande traficante, mas nenhum desses estão livres do que eu vou contar pra você nesse vídeo. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. O tema desse vídeo é muito profundo. Vamos falar sobre como é o Dia dos Pais no sistema prisional, com informações inéditas, com reflexões muito importantes sobre esse dia. Primeiro eu preciso fazer aqui algumas divisões, porque dentro do universo prisional existem vários modelos, várias situações que nós temos que colocar elas no seu devido lugar. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui é aquela questão quando o preso, ele é o filho. Então esse preso, ele não tem filhos, ele na verdade vai receber a visita do pai. E aqui eu já quero destacar algo muito assim curioso que é, na verdade, pouquíssimos pais visitam os seus filhos no sistema prisional. Então se a gente pudesse colocar aqui em números, de cada 10 presos que poderiam receber visita do seu pai, tipo, só 2 vão receber, 8 não receberão a visita do pai. E aqui é um ponto que a gente tem que realmente refletir. O primeiro é aquele pai que de fato não quer visitar o filho porque tá com raiva, porque falou, não, se você realmente cometer esse crime eu não ia te visitar. Tem esse perfil de pai. Mas a regra geral é que a maioria dos presos, né, a maioria daqueles caras que estão cumprindo pena, eles não tiveram e não têm o pai mesmo. Ou porque seu pai faleceu, ou porque é um pai ausente, ou é aquele pai que abandonou. Isso aqui parece ser um dado irrelevante, mas eu enxergo isso com uma profundidade muito maior e eu gostaria de explorar um pouquinho sobre essa questão com você. Nós, homens, quando criança, dependemos muito das referências. O ser humano se pauta muito a sua vida pela questão da referência. Às vezes você olha uma pessoa, você admira, ou você que é mulher, às vezes olha um perfil de uma mulher, você admira. Então, nós como seres humanos sempre temos as referências que acabam nos guiando. Enquanto criança, isso é uma coisa que muda muito, isso já está comprovado psicologicamente, que nosso comportamento ele está muito assim pautado mais no exemplo do que na palavra. É a mesma coisa daquele pai que está fumando um cigarro e fala, filho, não fuma. O filho vai fumar, por quê? Não adianta ele falar e tá lá com o cigarro na boca. O filho ele fica muito mais vidrado e aprende muito mais com o exemplo do que com a palavra. A palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. Então é muito importante a gente ter isso de forma clara. Então muitos caras que estão cumprindo pena não tiveram aquele pai que representa muitas vezes, e eu não sei se você concorda com essa visão, mas é algo que eu comecei a perceber conversando com muito preso na época que eu cumpria a pena. O pai, né, o pai verdadeiro, aquele pai que está ali cuidando, ele representa a lei, ele representa a disciplina, né? Ele representa os limites. É a mesma coisa que o Estado coloca pra gente, né? Ó, você não pode fazer isso e aquilo, senão você vai ser punido. Existe a norma geral que vai regulamentar a nossa convivência social. Sendo assim, o pai, para muitos filhos, tem essa representação do homem mais duro, aquele cara que representa realmente as fronteiras que não devemos passar. Então muitos desses caras que estão cumprindo pena, por não ter tido essa referência enquanto criança, acabaram vivendo a vida sem imaginar que a realidade, ela quando se é confrontada, né, quando você comete o crime, quando você faz alguma coisa e cai na mão do Estado e o Estado passa a te punir, ele começa a perceber que a vida tem limites, que a vida tem regras. Então eu precisava fazer um pouco dessa introdução aqui para você enxergar como às vezes a figura masculina para o homem ela é importante, principalmente na primeira idade, ali na hora que a criança precisa daquele pai, muitas vezes aquele pai que leva para jogar bola, aquele pai que vai, né, brincar com ele, depois aquele pai que vai dar o conselho da primeira namorada, aquele amigo. Então é algo que para mim assim é importante. E eu não tô nem querendo entrar nessa discussão, porque tem muitas mulheres que têm virtude, mulheres muito virtuosas, que tentam fazer de uma certa forma essa presença, né, cuidar do filho, para que o filho também tenha esse acolhimento. Eu não estou entrando nesse debate, que a mulher não tem essa competência e pode se esforçar para fazer isso. O que eu quero deixar aqui claro é que para alguns homens, e também não estou dizendo que isso aplica-se para todos, tá? Eu estou dizendo que para alguns isso tem um peso e uma relevância muito grande. Então nesse primeiro bloco do cara que ele é o filho e está esperando a visita do pai, muitos acabam se frustrando no dia da visita
nessa data comemorativa do Dia dos Pais, porque sabe que o seu pai não vai visitar e muitas vezes ele vai ficar com aquele vazio, né? Com aquela saudade, pô, meu pai poderia vir aqui me visitar. E ele sente essa rejeição, isso pra ele é muito pesado, né? O cara se sentir rejeitado pelo próprio pai, ou até mesmo aquele cara que sabe que o pai o rejeitou a vida toda porque o abandonou, ele nem conhece o pai dele. É triste, cara, eu acho isso uma coisa muito triste, de verdade. Assim, já tive muitas conversas com os presos nessas datas, até fora dessas datas, de ver como é que os caras realmente sentiam falta de uma figura masculina, de sentir falta mesmo de um pai. É algo realmente pesado. O segundo ponto que eu destaco aqui é aquele preso que, na verdade, ele também é um pai. Então ele já tem o seu filho, ele já tem a sua filha. E me permita dividir esse segundo tópico em subtópico. O que seria isso? É o preso que vai ter a visita do seu filho ou da sua filha, mas eu queria falar primeiro daquele preso que ele é pai, mas ele sabe que não terá a visita do seu filho. Aqui existem vários fatores para a ausência do filho no Dia dos Pais. Ou às vezes a família não tem condições de visitá-lo porque está com dinheiro curto, ou às vezes o cara está preso num estado e a família mora em outro estado, está muito longe, tem as dificuldades. Existem várias situações que podem interferir na presença dessa mãe e na presença dos filhos nesse Dia dos Pais. Fato é que muitas vezes esse preso tem a consciência que nesse dia de visita não receberá, né, a presença dos seus filhos, e para ele é algo muito pesado. Ele passa o dia mais introspectivo, quieto, sabe? Ele fica andando de um lado para o outro. Você percebe no olhar do cara que ele tá extremamente abatido, porque essas datas, elas vão criando conexões, né? Você vai lembrando, não tem como. É tipo o Dia das Mães, né, mano? Você vai lembrando da sua mãe. Dia dos Pais, o cara vai lembrando do pai, vai lembrando do filho. Não tem como, mano. É ser humano. Não é que nem um robô, né? Você muda o chip ali e ele já faz uma outra programação e tá tudo certo. O dia de visita para esse preso que não vai ter a visita do seu filho, realmente é o que a gente falava no sistema, né? Fica um peso dobrado. O cara já tá acostumado com o dia de visita, mas quando chega essas datas, pesa muito mais. E aqui nós temos o outro contraste, que é o pai que vai receber a visita do seu filho e da sua filha. Logicamente que ele vai estar ali mais ansioso, porque o dia de visita mexe muito com a questão da ansiedade. Já tem vídeos aqui no canal falando sobre o dia de visita, no olhar da família, no olhar também tanto do preso como da família. Se você quiser realmente entrar profundamente, maratonar sobre essa rotina, tem playlist aqui no canal. Não se esqueça de analisar as playlists, porque tá tudo organizada para você pegar do começo ao fim, entender como é o ritmo e a rotina no sistema prisional. Assista pela playlist, que vale muito a pena. Então o preso ele fica muito ali ansioso, né? Por mais que ele tenha a notícia que a sua esposa vai receber a visita do filho, ele fica preocupado, saber se não vai furar um pneu, se não vai fundir ele só pensa em coisa ruim, cara. Ele pensa que vai fundir o motor, que de repente vai perder o ônibus, que não vai dar certo. Ele só realmente fica tranquilo quando chega o barulho da gaiola e ele vê que realmente a sua esposa tá lá chegando com os seus filhos. Aí normalmente a regra é que aquelas crianças menores já vem fazendo aquele barulho, corre, abraça o pai. É uma cena até bonita de ver, né? A criança já sai da gaiola, o pai às vezes tá um pouco longe, a criança sai naquele pinote, dá aquele abraço caloroso no pai, né? Se é um filho ou uma filha. E a criança tem essa energia, né, cara? É um ser divino. Porque por mais que a cadeia seja aquele ambiente tenebroso, a criança vem e traz uma luz, né? E faz aquele grito e brinca e corre pra lá e corre pra cá. E traz, né, um pouco dessa vida, traz essa alegria para um ambiente tão pesado e hostil como é uma prisão. Lembrando que eu estou falando aqui de sistema fechado, tá? Tanto de CDP quanto de penitenciária. Não estou falando que é assim no semiaberto. Tem muitas pessoas que confundem os temas, né? Ah, mas no semiaberto o cara não tá de saidinha? É outro tema, outra hora a gente fala sobre isso. E um fato muito curioso é o que acontece muitas vezes com o cara. Vamos supor que eu tô recebendo a visita do meu filho, né? E aí eu chego para um parceiro meu que não tem a visita do filho dele, mas eu vou lá e quero apresentar o meu filho pro meu parceiro, né? Vem cá, eu pego o meu filho, levo lá, e às vezes pesa pra caramba pro cara, né? Por mais, não que o cara esteja fazendo aquilo pra pesar, mas sabe aquela coisa? O pai com orgulho do filho quer apresentar pro seu amigo, porque, né, pô, falo tanto dele durante a semana, vou lá apresentar meu filho pro meu parceiro. E quantos caras, às vezes, na hora que tava conhecendo ali um filho ou uma filha do companheiro, o cara caía em lágrimas, porque às vezes a semelhança, né, parecia um pouco com o filho dele,
ou às vezes é porque o jeito de brincar lembrava o filho, e o cara começava a cair numa choradeira lá, lembrando do filho dele. Realmente um momento bem triste. Eu me lembro de um episódio assim que foi bastante emocionante. Num dia de visita, o cara também, muitos anos sem ver o seu filho, né? Ele conseguiu uma foto através da visita, então a visita tipo assim do parceiro, conseguiu a foto com a esposa do cara, levou lá no dia de visita, aí o cara chama, né, o fulano, chega aí e tal, a minha esposa conseguiu uma foto aqui pra você e tal. Aí na hora que ele entregou a foto pro cara e o cara viu o filho dele, nossa, eu não lembro agora se fazia uns 4, 5 anos que ele não tinha, né, informação do filho. Ele caiu numa chorada. Na hora que ele viu a foto, assim, que ele bateu o olho na foto, mas aquele cara chorava demais, chorava muito. E eu me lembro que ele passava horas e horas na cela com aquela foto na mão, olhando. Era uma cena realmente muito triste, assim, que se dava pra perceber que o cara não conseguia parar de pensar, né, no filho, na filha dele. E logicamente que durante a visita, o pai, nesse dia dos pais, fica mais grudado com o filho, fica brincando e abraça e beija. Então você começa a perceber o contraste, né? Aquele pai que está recebendo a visita do filho, tá ali todo empolgado, e você também consegue perceber também no mesmo ambiente aqueles pais que ficam andando de um lado para o outro, né? Se automutilando emocionalmente, lembrando dos seus filhos. Por isso que eu falo, né, cara, o crime, ele cobra um preço muito caro, né, mano? Ele cobra um preço que a gente fala assim, são as coisas da vida que chamamos de invendáveis. Se você é pai, né, se você é mãe, eu quero te fazer uma pergunta aqui bem honesta, só pra você tentar dimensionar isso. Se fosse para você vender o teu filho agora, se você pudesse colocar um preço nele, comenta aqui embaixo, por quanto você venderia o seu filho? Quer pausar o vídeo agora? Pausa e coloca aí, eu venderia meu filho por R$1 milhão. Eu venderia meu filho por 10 milhões de reais, 100 milhões de reais. Não sei, coloca um preço aqui. Já colocou? Por esse valor que você venderia o seu filho? Talvez a sua resposta fale assim, cara, você tá louco? Meu filho não tem preço, eu não venderia meu filho por preço nenhum desse mundo, qualquer dinheiro é incapaz de comprar a vida do meu filho, o amor que eu sinto pelo meu filho não tem como calcular em cifras, em dinheiro. É justamente isso. Isso a gente chama de invendável, aquilo que não tem como preço, dinheiro calcular, que são coisas que o dinheiro são incapazes de realmente monetizar, de calcular. São essas as cobranças que muitas vezes o crime cobra do cara. Cobra os valores que não tem como estimar. Não tem como você estimar a liberdade, não tem como você calcular o valor da saudade, o valor de um almoço em família. Só que muitas vezes o cara só entende isso quando ele tá cumprindo pena. E muitos desses caras, quando recebem a liberdade, parece que, né, sei lá, vira uma chave na cabeça do cara, o cara esquece de todo o sofrimento lá dentro. Tem muitos casos assim. Mas também tem muitos caras que saem de lá tão traumatizados que de fato mudam a sua vida e realmente não querem mais ir para o sistema prisional. Por isso o debate ele é tão amplo e ele é um debate tão desafiador. Fato é que o dia de visita na data do Dia dos Pais é um dia muito especial, mas também um dia muito pesado. Essas datas comemorativas são dias mais delicados para o cara cumprir pena. E aqui vale um destaque muito importante, que seria a figura da mulher, né, da esposa, que faz às vezes o papel do pai, né? Porque imagina só a situação dessa mulher. Essa mulher de repente estava vivendo uma vida que o seu marido conseguia dar um auxílio, ajudava com as contas, né, sempre tentando ali equalizar a coisa. De repente esse cara vai preso e ela se vê num mundo onde tem ali um filho, 2 filhos, às vezes alguns têm 3 filhos, e ela tem que se desdobrar, trabalhar às vezes em 2 serviços, não consegue dar atenção para os filhos, às vezes tem que deixar os filhos com a mãe, tem que deixar os filhos com a avó, tem que deixar os filhos desamparados e chega em casa esgotada, tem que arrumar dinheiro para pagar as contas
tanto dela como da família, e tem que arrumar dinheiro para ir visitar, tem que arrumar dinheiro muitas vezes para mandar o jumbo. E aí o cara muitas vezes ele faz um corre dentro da cadeia, ele começa às vezes a comercializar uma droga, ele começa a fazer uma correria, não necessariamente só vender a droga, mas ele faz o corre dele lá, ou a faxina, ou ele acaba fazendo algum tipo de atividade lá para tentar levantar um dinheiro para ajudar a sua esposa, que tá fazendo também a função de pai. Porque ela tá fazendo ali a função de provedora. Quantas e quantas mulheres estão fazendo aí uma função dupla? A função de mãe e a função de pai. Essa é a realidade. Esse é o papo reto. E muitas mães também, né? Quando eu digo mães, não tô aqui colocando agora na figura de esposa, mas a mãe, legitimamente falando, que também tem a mesma função, sabe que aquele filho não teve o pai, que o pai também abandonou, aqueles caras canalhas, né? Que é aquele cara sem futuro, que ele é capaz de fazer o filho, ele é macho pra caramba pra ir lá transar com a mulher e ter um filho, né? Ele é, pô, cara, bicho machão, hein, macho? E na hora de assumir a responsabilidade, a hora de cumprir com a sua função de homem original, o que ele faz? Ele mete o pé. Ele simplesmente vira as costas pra mulher e deixa o filho nas mãos daquela mãe pra cuidar. Quantos patifes desses não existe por aí? Eu não respeito um cara desse como homem. Pra mim, um cara desse, ele pode ser tudo, menos ser considerado como sujeito homem. Pra mim, não vale nada. Revolta, porque você começa a perceber como essa falta de estrutura, como essa falta de responsabilidade, isso causa danos às vezes irreparáveis na vida das pessoas. E essas mulheres, elas têm que ficar realmente fazendo esse duplo serviço, né? O serviço árduo de cuidar, às vezes, do filho e também o serviço de arrumar dinheiro. Realmente é um caos. E você fica vendo muitas pessoas, né, muitos jornais sensacionalistas só criticando. Muitos não querem olhar a raiz do problema, muitos não querem mergulhar na estrutura o que está por trás do sistema prisional, o que está por trás de todas essas decisões relacionadas ao crime. A maioria das pessoas não estão nem aí, elas estão só com um monte de tijolo, de pedra, prontas para atacar na nossa cara. Essa é a real. E eu conto muito dessas histórias no meu livro chamado Lodebar, o Submundo do Crime, a Vida na Prisão. Inclusive, vou começar agora uma série atualizada sobre a resenha do livro Lodebar para quem for membro do nosso canal. Se você ainda não é membro do nosso canal, venha nos fortalecer nessa missão, se inscreva, se torne membro. Vou iniciar agora a resenha do livro e vai ter muito material exclusivo na área de membros aqui dentro. Os links estão aqui embaixo na descrição. O dia de visita está caminhando para o final, Dia dos Pais, e eis que chega o momento da despedida. Momento também de total melancolia, né? Esse é um dos momentos que realmente mexe muito. Tem muitos presos que já recebem com recorrência a visita do filho e conseguem trabalhar com essa emoção de uma forma mais tranquila. Mas existe aqueles que muitas vezes ficou muito tempo sem ver o filho, foi uma visita única. Então o que você observa no final de visita é um momento de muita tristeza. E você vê a tristeza por quê? Porque a criança, em alguns momentos, ela começa a pedir, a exigir: pai, vem embora, pai, vamos embora comigo. E o pai tem que ficar enganando a criança, falando: não, filho, o pai tá trabalhando aqui para comprar uma bicicleta, para comprar um presente para você, logo logo o pai tá indo embora. E às vezes o cara chorando, a criança chorando, e ali é coisa de 30 segundos, 1 minuto e meio, que é o momento que a família fica dentro daquela gaiola, até abrir novamente aquela porta de ferro e a família cruzar os portões e seguir o seu rumo. Então esses são os segundos mais dramáticos, em que o cara às vezes fica colado com a cara ali na grade, brincando um pouco ainda com o filho chorando, gritando desesperadamente pro pai ir embora. Cara, é triste pra caramba, mano. É assim, eu costumava dizer que parecia um velório toda semana, sabe? O dia da despedida, no dia de visita, era como se fosse pique velório mesmo toda hora. É uma tristeza meio que inenarrável, sabe? É difícil de colocar em palavras aqui a profundidade disso. Aí tem muitas pessoas que falam assim: pô, o cara sabe que a cadeia é desse jeito, e por que o cara volta, né? Por que o cara volta a praticar crime? Isso vai ser tema do nosso próximo vídeo aqui no canal. Queria te pedir um favor: se de repente você faz parte de algum grupo de WhatsApp, né, daquelas mulheres que visitam, esses grupos de WhatsApp do sistema prisional, não se esqueça de pegar sempre esses vídeos, pega o link, compartilha nesses grupos, ajude na divulgação. Vai ser muito importante que às vezes uma informação que você ouve aqui chega nesse grupo, vai ser outra pessoa que vai ser beneficiada com essa informação, e a gente acaba ampliando ainda mais a nossa rede
aqui dentro do YouTube. Quer conhecer mais os meus trabalhos? Não se esqueça de visitar o meu site. Lá eu tenho bastante treinamento, tenho os e-books e você vai conhecer um pouco mais sobre a minha história. Os links estão aqui embaixo na descrição. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu!